Sabe aquela sensação? Lá fora, uma tempestade de neve, e você com vontade de uma sopa de legumes fresca e aromática. Você vai ao supermercado e encontra tomates sem sabor, que parecem de plástico, e cenouras que mais parecem borracha. E se eu te dissesse que é possível desfrutar dos seus próprios vegetais, suculentos e cheios de vitaminas, durante todo o inverno? E para isso, você não precisa de uma enorme câmara frigorífica industrial. Hoje, vamos criar juntos o seu próprio estoque de inverno. Vou te apresentar os 8 vegetais campeões que podem ser armazenados por meses, sem perder sabor nem nutrientes. E prometo, no final, você vai descobrir o segredo principal que transformará sua adega, ou até mesmo sua varanda, em um verdadeiro tesouro. Vamos imaginar por um segundo um mundo sem geladeiras. Foi nesse mundo que viveram nossos ancestrais. Para eles, armazenar vegetais para o inverno não era um hobby, mas uma questão de sobrevivência. A adega era o coração da casa, e a capacidade de conservar a colheita corretamente valia ouro. Seus métodos, testados por séculos, funcionam até hoje. Nós apenas os aprimoramos um pouco. Compreender esses princípios simples é a chave para o sucesso. Não se trata de uma ciência complexa, mas sim de conhecer a natureza de cada vegetal. Pois bem, vamos abrir a nossa despensa imaginária. E quem nos dá as boas-vindas primeiro? Claro, Sua Majestade, a batata. Não é apenas um vegetal, é a verdadeira base da nossa alimentação de inverno. É substanciosa, saborosa e versátil. Com ela, podemos cozinhar de tudo, desde um simples puré até assados festivos. Mas para que a batata chegue à primavera firme e sem brotar, é preciso saber um segredo fundamental. Aqui está o erro mais comum, que até jardineiros experientes cometem. Eles lavam cuidadosamente as batatas antes de as guardar. Parece lógico, afinal, assim fica mais limpo e arrumado. Mas, na verdade, é o caminho direto para que toda a sua colheita se estrague. Por que isso acontece? A fina camada de terra que fica nos tubérculos é a sua armadura natural. Ela protege a batata de bactérias e impede-a de perder umidade. Quando lava os tubérculos, está a remover essa barreira protetora, e a umidade que permanece na casca cria as condições ideais para o apodrecimento e o bolor. Então, o que fazer? É muito simples. Depois de colher, deixe as batatas secar à sombra por algumas horas. Depois, com cuidado, com uma escova macia ou simplesmente com as mãos enluvadas, retire os torrões de terra maiores. Não precisa de uma limpeza perfeita. Depois disso, chega a fase mais importante, o período de cura. Espalhe as batatas numa única camada, num local escuro, fresco, mas bem ventilado, por 1 ou 2 semanas. Durante este tempo, todos os pequenos arranhões cicatrizarão e a casca ficará mais resistente. Agora sim, está pronta para a longa guarda de inverno em caixas ou redes. Lembre-se, batatas secas e ligeiramente sujas são a chave para o sucesso. Vamos seguir em frente. Em segundo lugar na nossa lista, temos a rainha laranja, a cenoura. Doce, crocante, perfeita para uma salada fresca ou um suco, mesmo no meio do inverno. Convenhamos, não há nada mais triste do que tirar uma cenoura em janeiro e ela estar mole e murcha, servindo apenas para um refogado para a sopa. Mas o que acontece? O principal inimigo da cenoura é a perda de água. É por isso que ela fica flácida e perde a sua famosa crocância. Mas nossos avós sabiam como combater isso, e o método deles funciona perfeitamente. Conheça o armazenamento na areia. Pode parecer um pouco antiquado, mas é um verdadeiro spa para a cenoura. Você vai precisar de uma caixa e areia limpa e levemente úmida. Destaco, não molhada, mas sim úmida, como a terra depois de uma chuva leve. Se a areia estiver muito seca, ela mesma começará a extrair a umidade, e se estiver muito molhada, a cenoura apodrecerá. Agora, o processo. A cenoura, assim como a batata, não precisa ser lavada. Ela deve ser seca à sombra, limpa da terra e, muito importante, cortar a rama.
deixe um pequeno pedaço do talo, de aproximadamente 1 centímetro. Se isso não for feito, as folhas continuarão a crescer e extrairão todos os sucos e nutrientes da raiz. Pegue a caixa, espalhe uma camada de areia no fundo, com 3 a 5 centímetros de espessura. Arrume a primeira camada de cenouras, de forma que as raízes não se toquem. Este é um detalhe-chave. Em seguida, cubra-as completamente com areia. Por cima, arrume a próxima camada e cubra novamente. Assim, camada por camada, até a caixa encher. Este método cria um microclima ideal para a cenoura, mantendo a sua suculência e firmeza até a primavera. E agora, falemos de um vegetal com alma russa, a beterraba. Sem ela, é impensável preparar um borscht rico e encorpado, ou a famosa salada arenque sob casaco de pele. A sua cor rubi intensa e o seu sabor adocicado e terroso inconfundível são o cartão de visitas de muitos pratos de inverno. No entanto, apesar da sua aparência robusta, a beterraba é bastante exigente no que toca ao armazenamento. O segredo da sua longevidade e suculência reside no tratamento correto da rama. E aqui, um único movimento errado pode custar-lhe toda a colheita. Muitos jardineiros, na busca por limpeza e organização, cortam a rama bem rente à raiz, ou até a arrancam com as mãos. Este é um erro fatal. O local do corte torna-se uma porta aberta para todo o tipo de infecções e fungos, que apenas esperam para se instalar na polpa suculenta. Além disso, através de tal ferida, a beterraba perde rapidamente a sua preciosa umidade e começa a murchar. Então, como proceder corretamente? Pegue uma faca afiada ou uma tesoura de poda. Corte a rama, deixando talos de 1 a 2 centímetros de comprimento. Esses pequenos tocos, como que vedam a raiz, impedindo que seque e protegendo-a de doenças. Após a poda, a beterraba precisa ser seca. Não ao sol, mas num local sombrio e bem ventilado. Depois disso, pode-se guardá-la em caixas, intercalando com areia seca, serragem, ou mesmo simplesmente empilhando-as. Graças a este passo simples, mas crucial, a sua beterraba permanecerá firme, suculenta e doce, pronta a qualquer momento para se tornar o coração do seu borscht favorito. Nenhuma cozinha de inverno dispensa-a. Claro, estamos a falar da cebola. O seu aroma pungente e sabor picante são capazes de transformar qualquer prato, e crua, é uma excelente aliada contra resfriados. Parece que a cebola é o vegetal mais descomplicado. É só jogar na gaveta e ela fica lá. Mas essa é uma ilusão perigosa. O principal mito que vamos desmistificar agora é que a cebola pode ser guardada em qualquer lugar, especialmente perto da batata. Muitos fazem isso, reservando uma única gaveta na despensa para ambos. Mas esta é uma maneira infalível de estragar os dois. O que acontece? A batata, durante o armazenamento, liberta muita umidade. E a cebola absorve essa umidade imediatamente. Como resultado, ela amolece muito rapidamente e começa a apodrecer por dentro. Por sua vez, a cebola liberta gases que aceleram a germinação da batata. É um ciclo vicioso, onde dois vegetais bons acabam estragando a vida um do outro. Então, onde devemos guardar a cebola? Ela precisa de um local seco, escuro e, o mais importante, bem ventilado. O método de armazenamento ideal, que talvez o surpreenda pela sua simplicidade, são as meias de nylon ou collants velhos. Sim, não ouviu mal. Não é brincadeira. Basta colocar uma cebola numa meia, dar um nó, depois colocar a próxima e outro nó. E assim sucessivamente, até formar uma espécie de guirlanda de cebolas. Pendure-a num local seco, por exemplo, na despensa ou numa varanda fechada. Desta forma, cada cebola é bem ventilada. Elas não entram em contato umas com as outras, e o risco de apodrecimento é minimizado. Simples, eficaz e quase de graça. Passamos ao seu irmão mais novo, mas bem mais picante, o alho. Este antibiótico natural e tempero indispensável exige um cuidado especial, quase uma reverência.
Enquanto a cebola pode ser armazenada em um lugar relativamente fresco, o alho prefere condições mais quentes e secas. Um dos erros mais comuns é guardar alho na geladeira. À primeira vista, pode parecer lógico, mas o frio e a umidade da geladeira são um estresse para ele. O alho rapidamente começa a brotar, perde sua pungência e firmeza, e às vezes até mofa. A geladeira é um lugar para armazenamento de curto prazo, por 1 ou 2 semanas no máximo. Para um armazenamento prolongado, o alho precisa de um local seco e com temperatura ambiente. E é aqui que a criatividade e recursos simples vêm novamente em nosso auxílio. O armazenamento ideal para o alho, assim como para a cebola, são as meias calças de nylon comuns ou sacos de rede. O princípio é o mesmo. Criamos guirlandas, onde cada cabeça é bem ventilada e não entra em contato com as outras. Podem ser penduradas diretamente na cozinha, longe do fogão e da pia, onde se tornarão também um elemento de decoração peculiar. Outra excelente forma é o armazenamento em potes de vidro. Basta separar as cabeças em dentes, não é preciso descascá-los, e colocá-los firmemente em um pote seco e limpo. Não precisa fechar com tampa. Por cima, pode-se espalhar uma camada de sal, que absorverá o excesso de umidade. Assim, o alho se conservará perfeitamente até a primavera, permanecendo firme, pungente e aromático. O mais importante, longe da umidade e do frio. Bem, chegou a hora de falarmos sobre o repolho. Grande, suculento, crocante, o rei das saladas de inverno e das sopas robustas. Mas como podemos conservar este vegetal tão valioso para que, mesmo em fevereiro, ainda possamos desfrutar de uma salada fresca e cheia de vitaminas, em vez de encontrar um repolho murcho e escurecido no porão? O principal problema ao armazenar o repolho é o ressecamento das folhas externas e a sua suscetibilidade à podridão. O repolho é um organismo vivo. Ele respira e transpira. Nossa tarefa é criar um microclima ideal para ele, que retarde esses processos. E aqui temos uma técnica muito eficaz: a embalagem individual. O material mais simples e acessível para isso é o filme plástico comum. Pegue um repolho firme e saudável, retirando previamente algumas das folhas externas danificadas. Deixe o talo com cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento. Agora, embrulhe cada repolho de forma cuidadosa e firme em várias camadas de filme plástico. Certifique-se de que haja o mínimo possível de ar sob o filme. O filme criará uma barreira que impedirá a evaporação da umidade, mas ainda permitirá que o repolho respire. É como colocar um escafandro protetor pessoal no repolho. Os repolhos preparados desta forma podem ser colocados em prateleiras no porão ou em caixas na varanda. É importante que não se toquem. De tempos em tempos, verifique suas reservas. Se notar condensação sob o filme, basta removê-lo, secar bem o repolho e embrulhar em um novo. Este método simples prolonga significativamente a vida útil do repolho, mantendo sua frescura e crocância. Eis que chegam os grandes nomes do nosso estoque de inverno: a abóbora e suas parentes próximas, as abóboras de inverno. Esses gigantes laranja e verdes são verdadeiros campeões em durabilidade. Uma abóbora bem preparada pode durar não apenas até a primavera, mas às vezes até a próxima colheita. No entanto, para isso, ela precisa passar por um processo muito importante. Muitos simplesmente colhem a abóbora da horta e a levam direto para o porão. Depois, se surpreendem quando, 1 ou 2 meses depois, ela começa a aparecer com manchas moles e a apodrecer. O segredo é que a abóbora recém-colhida tem uma casca muito delicada, vulnerável a qualquer dano e à ação de bactérias. Ela precisa de tempo para curar ou endurecer. Esse processo é conhecido como cura. Depois de cortar a abóbora da rama, deixando sempre o talo com 5 a 10 centímetros de comprimento, ela deve ser deixada ao sol por 1 ou 2 semanas. Basta colocá-la em um local ensolarado e bem ventilado. Pode ser diretamente na horta,
colocando uma tábua por baixo para que não entre em contato com a terra úmida. O que acontece nesse período? Sob a ação dos raios solares, a casca da abóbora engrossa, tornando-se dura e impermeável como uma armadura. Pequenos arranhões se cicatrizam e o excesso de umidade evapora. Além disso, durante essa fase, a polpa acumula o máximo de açúcares e a abóbora se torna ainda mais doce e aromática. Somente depois desse banho de sol, a abóbora está pronta para o armazenamento prolongado em um local escuro, seco e fresco. Este passo simples, mas criticamente importante, é a garantia de que suas abóboras vão te alegrar durante todo o inverno. Para fechar o nosso top 8, apresentamos um herói injustamente esquecido e um verdadeiro veterano da horta russa, o nabo. Hoje, estamos acostumados a ter a batata como base da nossa alimentação. Mas nem sempre foi assim. Durante séculos, o nabo foi o principal sustento da Rússia. Com ele se faziam sopas, mingaus, era cozido no vapor, assado e até mesmo usado para fazer kvass. A expressão mais fácil que nabo cozido no vapor não surgiu do nada. Hoje, o nabo está a regressar às nossas mesas, e isso é excelente, pois ele é um tesouro de vitaminas, especialmente vitamina C, tem mais do que o limão. Mas para desfrutar do seu sabor adocicado e levemente picante no inverno, e não de um gosto amargo e lenhoso, é preciso armazená-lo corretamente. O principal segredo para conservar o nabo é a estabilidade. Ele não gosta de variações de temperatura e umidade. As condições ideais são uma temperatura perto de zero ou um pouco acima, e alta umidade, cerca de 90%. Essas condições são mais fáceis de conseguir numa adega ou cave. Tal como outros tubérculos, o nabo não deve ser lavado antes de ser armazenado. As folhas devem ser cortadas, deixando pequenos rabinhos. A melhor forma, semelhante à conservação de cenouras, é em caixas com areia úmida ou turfa. Isso ajuda a manter a umidade necessária e protege os tubérculos da desidratação. Coloque os nabos em camadas, polvilhando cada camada com areia para que não se toquem. Se não tiver areia, pode usar serragem ou musgo. Se armazenar os nabos num apartamento, pode colocá-los em sacos de plástico com alguns furos para ventilação e guardá-los no local mais fresco, como uma varanda fechada. O mais importante é não os deixar secar, e assim eles manterão a sua suculência e doçura. À primeira vista, parece uma simples lista. É só pegar e fazer. Mas aqui está o ponto crucial que muda tudo. O segredo para um armazenamento bem-sucedido não é apenas uma lista de vegetais. A verdadeira mágica reside em compreender as suas interações. Alguns vegetais são os melhores amigos, enquanto outros são inimigos declarados que não deveriam estar nem no mesmo ambiente. O exemplo mais claro são as maçãs e as batatas. As maçãs liberam gás etileno, que faz as batatas brotarem e estragarem muito mais rápido, e a cebola, quando guardada perto da batata, absorve a sua umidade e começa a apodrecer. Ou seja, você pode preparar cada vegetal na perfeição, mas um único erro na forma como os organiza pode deitar a perder todo o seu esforço. Temperatura, umidade e ventilação são os 3 pilares do armazenamento de longa duração. E entender quem se dá bem com quem é o ponto de virada que diferencia um amador de um profissional. A sua varanda ou despensa não é apenas um armazém. É um ecossistema onde cada vegetal tem o seu papel e o seu lugar. Em suma, criar a sua própria reserva de vitaminas para o inverno é totalmente possível. O mais importante é escolher os moradores certos para a sua despensa e conhecer algumas regras-chave para a sua conservação. É simples, econômico e incrivelmente saboroso. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se aprendeu algo novo e útil, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder outras dicas interessantes. E agora, uma pergunta para você. Quais são os seus segredos familiares para armazenar vegetais no inverno? Ou talvez algum vegetal da nossa lista
tenha sido uma surpresa para você? Escreva sobre isso nos comentários. Vamos partilhar experiências.